Vamos à palavra de Deus? Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 1. Vamos ficar em pé para a leitura da palavra? Isaías, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento, o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Porque vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos, sim. Quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Até aqui. Vamos orar. Amado Deus, queremos te pedir, mais uma vez, fala conosco pela tua palavra, que a tua voz, essa voz como de muitas águas, ela encontre lugar no nosso coração, que o nosso coração seja um solo fértil e que possamos ouvir a voz do Senhor, dar atenção à tua palavra, mudar aquilo que precisa ser mudado nas nossas vidas, para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Nos abençoa nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar.
Isaías iniciou seu ministério profético, seu ministério de profeta, em 740 a.C., no ano da morte do rei Uzias, é datado o início do ministério de Isaías. E ele profetizou ao povo de Judá na época do reino dividido. O seu ministério cobriu o período de reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, como nós vemos no versículo 1 do capítulo 1. Aparentemente, Isaías era de uma família nobre, porque nós vemos o livro de Isaías dizendo de quem ele era filho, que ele era filho de Amós. E normalmente quando se registrava o nome do pai, é porque essa família era uma família importante. Além disso, estudiosos dizem que Amós era irmão de Amazias, que foi rei de Judá. Então, assim, se isso é verdade, se esse fato é verdade, Isaías estava na família real. Isaías estava andando na corte, ele era um membro da família real. Ele foi o profeta que mais falou sobre a vinda do Messias, por isso ele é conhecido como profeta messiânico. E ele é o profeta mais citado no Novo Testamento, profeta Isaías. Isaías, no seu livro, aponta para a majestade do Senhor e para Deus como o salvador do seu povo. O desejo de Deus era salvar o seu povo, que eles não enfrentassem o cativeiro, que eles se voltassem para o Senhor, que eles se arrependessem dos seus pecados. Mas o povo continuou com uma ingratidão muito grande no seu coração, continuou vivendo no pecado e não quis se arrepender, não quis se voltar para Deus. Aqui no capítulo 1 é descrita essa denúncia. O povo é acusado de desprezar o Senhor e de se corromper. E essa corrupção, ela se alastra por todo o povo. É uma corrupção na vida pessoal, é uma corrupção na vida religiosa e é uma corrupção também na sociedade. Na vida pessoal, porque eles tinham, cada um deles, abandonado o Senhor, se envolvido com deuses pagãos. Não apenas uma pessoa, não apenas os reis, mas diversas pessoas. Eles estavam distantes, com o coração distante de Deus. A vida religiosa estava comprometida. O culto deles era um culto vazio, era um culto sem vida, era um culto sem significado, era apenas uma coisa religiosa, mas hipócrita. A vida social, a sociedade corrompida, injustiça reinando, ninguém prestava atenção nos mais necessitados. Eles estavam vivendo um momento muito ruim. E a primeira lição que a gente pode tirar desse texto, é que quando a igreja deixa de ser igreja e se afasta de Deus, pessoas sofrem, igrejas sofrem e a sociedade sofre. Amém? A igreja tem uma grande responsabilidade. A igreja e a vontade de Deus para Israel era que eles fossem a luz das nações. Era que eles resplandecessem. E a vontade do Senhor para nós, para a igreja, é que nós sejamos a luz do mundo. A palavra de Deus diz isso. Amém? Então era necessário um arrependimento, uma mudança de atitude, para que eles voltassem a experimentar as bênçãos de Deus, esse Deus que queria abençoá-los, que queria andar com o seu povo. Eles deveriam mudar de atitude. Olha só a denúncia. Versículo 2. Escutem, ó céus, e ouçam a terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade.
são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Deus fala através da vida do profeta Isaías e denuncia o que estava acontecendo. A nação era uma nação rebelde. A nação era uma nação que não queria atender a palavra de Deus. Deus fala, eu os fiz crescer, mas agora eles se voltaram contra mim, eles se tornaram rebeldes. Israel experimentou o crescimento numérico, se tornou uma grande nação, um povo que era um povinho. Se tornou uma grande nação, um crescimento econômico. Deus abençoou a nação, Deus estava com eles, Deus tinha operado maravilhas no tempo de Davi, Deus uniu a nação. Mas agora eles estavam distantes de Deus, por causa de uma atitude de independência de Deus. E às vezes, irmãos, nós corremos o risco de, ao nos tornarmos maiores, nos tornarmos também independentes de Deus. Amém, irmãos? Deus fala, olha, até os animais são capazes de reconhecer os seus donos, o lugar para onde eles têm que voltar. O boi vai pastar, mas depois ele é recolhido e ele sabe onde ele tem que ir. O jumento sabe onde ele vai encontrar a sua comida. Mas o meu povo não quer saber de mim. Eles não são capazes de entender. Eles não eram capazes de entender que eles eram o povo de Deus. Irmãos, nós como igreja precisamos entender quem nós somos e reafirmar a nossa identidade como povo de Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus e as pessoas têm que conhecer você dessa forma. Você tem uma identidade e através dessa identidade você pode abençoar as pessoas ao seu redor. Mas se você der um mau testemunho, se você se rebelar contra a palavra de Deus, ao invés de você aproximar as pessoas de Deus, você vai afastá-las. Deus fala que eles voltaram para trás, estavam andando para trás. E tem pessoas que chegaram à igreja e começaram a andar nos caminhos do Senhor, e estudaram a palavra, e começaram a se envolver no ministério, mas depois de um tempo começam a voltar para trás, começam a se afastar, começam a viver distantes da palavra de Deus. Deus não quer isso para a sua vida, meu irmão. Não despreze, não rejeite o chamado de Deus para a sua vida. Deus separou você para que você seja luz, para que você seja bênção. Precisamos tomar cuidado de não voltar atrás. Siga em frente, nós seguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, 2.700 anos depois, nós vemos algo parecido acontecendo com os dias de Isaías. Uma sociedade doente, pessoas prestando um culto contaminado. Será que a igreja tem sido relevante? Nós somos quase 50 milhões de evangélicos. Se formos contar católicos e evangélicos, quase 90% da população. Mas como é que tantos cristãos reunidos não causam impacto na sociedade? Alguma coisa está errada. Irmãos, essa semana nós vimos um homem que é líder de uma denominação de expressão nacional, falando como se fosse um homem ímpio, sentado no bar, bebendo com as pessoas. Não estou entrando em méritos políticos, estou falando de atitude. Que tipo de atitude é reconhecida naqueles que deveriam ser os homens de Deus, o povo de Deus? Deus não aceita o comportamento religioso, que não tem compromisso com a sua santidade, que não tem compromisso com o próximo, que não tem compromisso com a ética.
O homem está dentro da igreja, 90% de cristãos. Mas ele anda conforme a sua vontade, conforme os seus interesses, conforme a sua consciência e esquece o seu papel como igreja dentro da sociedade. Meu irmão, você foi chamado para fazer a diferença lá no seu trabalho, na sua família, nos lugares onde você está. E se cada um de nós, nesse curto ambiente onde nós estamos, agir de uma maneira ética, agir de uma maneira íntegra, agir de uma maneira diferente, o mundo será influenciado pela igreja. Mas nós precisamos fazer o nosso papel. A palavra de Deus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos salgar. Se o sal vier a ser insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Irmãos, a igreja está sendo pisada pelos homens, porque ela perdeu a sua capacidade de salgar. O que vai salvar o homem, irmãos, o que vai fazer a diferença na nossa sociedade, não é se nós estamos lá dentro da política. Eu não estou entrando no mérito de você se envolver ou não se envolver. Eu estou falando que o que salva o homem é Jesus Cristo. Esse tem que ser o nosso foco principal. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A igreja não pode ficar sendo pisada pelos homens. Isaías fala: olha, o meu povo não compreende. Eles não compreendem que eles pertencem, que a vida deles pertence a mim. O homem continua rebelde à voz de Deus, continua mergulhado no pecado, resistindo, não entrega a sua vida, não abandona o pecado, não entende que é a sua eternidade que está em jogo. Não entende que é a vontade de Deus salvá-lo, mas ele precisa se arrepender, mudar de atitude, parar de rejeitar o Senhor, parar de desprezar a palavra do Santo de Israel. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 4. O textinho encardido. Hebreus capítulo 6, versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. Tem gente queimada na igreja. O escritor aos Hebreus fala: olha, aqueles que um dia provaram do dom celestial e participaram do Espírito Santo e estiveram na presença de Deus e saíram do nosso meio, se desviaram, apostataram da fé, é impossível renová-los para arrependimento. Isso é um alerta para a nossa vida, irmãos. Não se afaste de Deus, não despreze o Senhor, busque o Senhor enquanto você pode achar, porque se você se afastar de Deus, pode haver uma consequência terrível para a sua vida. Amém, irmãos? É um alerta que está brilhando diante de nós. Versículo 5 de Isaías 1. Por que vocês insistem em ser castigados? Porque continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite.
A terra de vocês está devastada, as cidades foram consumidas pelo fogo. Quanto às lavouras, os estrangeiros as devoraram na presença de vocês, e a terra se acha devastada como numa destruição feita por estrangeiros. A filha de Sião foi deixada como cabana na vinha, como choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Olha só o que Deus fala do seu povo. A cabeça não estava bem, o coração doente, feridas abertas, machucados e inflamados, a terra estava assolada. E essa metáfora do corpo era como se eles fossem como se Israel fosse um corpo que estava doente. Assim como a palavra de Deus fala que a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Nós somos o corpo, um é o braço, outro é a perna, outro é a mão. Nós somos juntos o corpo de Cristo. Mas se esse corpo estiver doente, como nós vamos fazer a diferença? Nós precisamos de uma igreja saudável para que nós tenhamos uma sociedade saudável, mas para isso nós precisamos de crentes saudáveis, porque nós somos a igreja. Amém? Nós precisamos ser crentes saudáveis, crentes que buscam a presença do Senhor. Ele fala, olha, a cabeça não está bem. E como tem pessoas sem esperança, pessoas infelizes, pessoas angustiadas dentro das igrejas. O coração está doente, as pessoas, os sentimentos que nutrem o nosso coração, nós vemos casais se separando, pessoas que não se sentem amadas, pessoas que não conseguem amar. Feridas estão abertas, pessoas que carregam feridas que não cicatrizam, pessoas que se sentem magoadas, pessoas que têm um enorme vazio na sua alma, no seu coração, pais que não se entendem com os filhos, filhos que não amam os seus pais, amizades que são desfeitas por coisas simples, pessoas dentro da igreja. O coração está doente. O coração da nação de Israel estava doente, o povo se reunia para adorar. Antes tinha prazer na lei de Deus, mas agora não mais. Da planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são. Pessoas doentes geram igrejas doentes, que geram uma sociedade doente. Como está a sua saúde espiritual? Psicológica também, física também, mas principalmente espiritual, como está? Será que a mensagem de Isaías está ultrapassada? Hein? Ou ela é relevante para nós hoje? Você acha que ela é relevante para nós? Esse alerta de Isaías? Talvez você conheça alguém que frequenta a igreja, que faz parte do povo de Deus, mas está andando em rebeldia. Talvez você conheça alguém que está andando em desobediência. Talvez você conheça alguém que tem desprezado a palavra do Senhor. Talvez você conheça alguém que, apesar de fazer parte da igreja, o povo de Deus, está doente e precisa de cura na presença do Senhor. Ele fala, olha, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram aquelas cidades que foram destruídas. Deus fez chover fogo do céu, porque eles estavam no pecado. Quando houve a intercessão pela cidade, Senhor, se lá tiverem 50 justos, se tiverem 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Se tiverem 40, não vou. Se tiverem 30, também não vou. Meus irmãos, não tinha nem 10 justos naquela cidade. A cidade estava totalmente depravada, contaminada, uma sociedade totalmente doente, e não restava mais nada a fazer. Mas aqui nós vemos que ainda havia um remanescente fiel, que Deus ia tratar, que Deus ia trabalhar, de quem Deus teria misericórdia. Havia uma esperança de salvação. Amém? Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Havia uma esperança de salvação. Apesar de nós estarmos falando dos problemas da nossa sociedade,
e dos problemas que atingem a igreja, dos problemas que nos atingem, há esperança para o ferido. Há esperança para nós. Amém? Há esperança para a igreja. A igreja é a noiva do Cordeiro. Amém? E ele está preparando a noiva, ataviando a noiva para o encontro. E esse encontro vai acontecer, irmãos. Nada pode impedir o agir de Deus. Mas Deus condena o que estava acontecendo de errado no meio do seu povo. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, escutem a palavra do Senhor. Ele chama os homens de príncipes de Sodoma. Povo de Gomorra, dê ouvidos à lei do nosso Deus. O Senhor diz: de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparecem diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade associada à reunião solene. As festas da lua nova e as solenidades, a minha alma as odeia. Já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. Deus condena o culto hipócrita. Deus condena um culto que não está associado a uma vida de santidade. Deus condena um culto que não está associado a uma mudança de caráter. Deus condena um culto que não nos leva a amar o nosso próximo. Amém, irmãos? E isso tem que se desdobrar nas nossas vidas. Deus condena a falsa religião. Ele está falando: olha, eu não aguento mais os sacrifícios que vocês fazem. Quando vocês chegam, sabe, com as suas ofertas, eu estou cansado delas. Eu não posso suportar a iniquidade misturada ao ajuntamento solene. Eu não suporto as festas que vocês fazem, como se vocês estivessem celebrando o meu nome. Eu não ouço as orações de vocês. Quando vocês estendem a mão, eu já fecho os meus olhos. Olha só. Porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Irmãos, nós precisamos fazer uma reflexão sobre como está a nossa vida diante de Deus e que tipo de culto nós oferecemos ao Senhor. Será que nós oferecemos um culto que corresponde a um coração transformado? Será que nós oferecemos um culto que corresponde ao coração de alguém que tem desejo de ouvir a voz de Deus, que quer transformação, que quer mudança? Deus não gosta, Deus fala que Ele odeia essa religião hipócrita. Abre lá em Mateus, capítulo 23. E nós vamos ver Jesus falando algo parecido. Mateus 23, versículo 23. 23. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos com um mosquito, mas engolem um camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo.
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A mesma condenação que o Senhor fez na época do profeta Isaías, Jesus estava fazendo aos fariseus na sua época. O mesmo alerta: parem de hipocrisia, estejam na presença de Deus, mudem o interior, não vivam de aparência. Isaías fala lá: lavem-se, purifiquem-se, se arrependam, busquem a justiça. É necessário santificação, é necessário arrependimento. Talvez seja necessário para você voltar ao primeiro amor. Abandone o pecado, tenha uma atitude diferente, ame o próximo, faça a diferença na nossa sociedade. Deus quer uma igreja santa, que faz a diferença no lugar onde ela foi plantada. 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Olha o que Deus quer de nós, o sacrifício que agrada a Ele. 1 Pedro 2, versículo 1. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Glória a Deus. As palavras de Pedro, parece que ele está ouvindo Isaías. Muitas vezes nós estamos assim, trazendo o dízimo à igreja, levantando as mãos, cantando as músicas, participando de um trabalho na igreja, mas as nossas mãos estão manchadas, irmãos. Os nossos corações estão distantes de Deus. Deus não suporta a iniquidade misturada ao nosso culto. Peça perdão, santifique a sua vida. Deus quer fazer de você sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que você possa proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Vivemos num país de muita religião, mas de pouca integridade, pouca ação. Muitas igrejas, mas pouca mudança na sociedade. Quando Deus olha para nós, será que Ele vê como Ele estava vendo Israel naquele momento, Judá naquele momento, eles semelhantes a Sodoma e Gomorra? Será que o nosso culto é apenas uma tentativa de manipular o braço de Deus? A palavra de Deus está nos confrontando e nós precisamos fazer uma reflexão. Deus nos convida a fazer uma reflexão sobre as nossas vidas e a mudar aquilo que precisa ser mudado. Amém? Deus nos faz um convite, o convite da graça. Amém? Voltando lá em Isaías, nós podemos ver esse convite de Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate,
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o diz. Em outras versões, vinde, pois, e arrazoemos. Revista e atualizada. Outra versão, venha, vamos refletir juntos. A nossa versão, venha, vamos discutir essa questão. Pense na sua vida, no seu culto diante de Deus. Não despreze esse convite, o convite da graça, o convite amoroso de Deus. O Senhor, Ele mostra o erro do povo, o pecado do povo, mas Ele aponta a possibilidade de mudança, a possibilidade de transformação, a possibilidade de vivermos algo novo de Deus nas nossas vidas. Pense sobre isso, faça uma autoanálise. Reflita sobre a sua religião, sobre o seu culto, sobre a sua fé. Será que nós estamos doentes? Será que nós estamos bem? Será que é apenas aparência? Será que o nosso coração está diante de Deus? Venha, vamos discutir essa questão. A graça requer que você tome uma posição na sua vida espiritual. Deus quer tornar a sua vida limpa diante dele. As suas vestes brancas, sem acusação, separado para a glória de Deus. Deus quer encher você com seu espírito. Ele quer dar a você vida abundante. Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer limpar os machucados. Ele quer curar o teu coração. Ele é poderoso para isso. Amém? Ele chama você hoje a aceitar o seu convite para fazer essa avaliação. A vida com Deus é muito mais do que cumprir obrigações, é muito mais do que aquela oração rápida, é muito mais do que participar de um trabalho. Ele quer fazer você branco como a neve, Ele quer purificar a sua vida, Ele quer perdoar os seus pecados, os pecados do indivíduo, da igreja, e transformar através de nós a sociedade em que nós vivemos. Ele condena o culto hipócrita. Deixe Deus mudar o seu coração. Graça é favor imerecido. E o Senhor nos cobre com a sua graça. A graça que fez com que Deus enviasse seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós, pelos nossos pecados. Nós não precisamos viver em rebeldia nem em condenação. O Senhor Jesus pagou um preço por nós. Nós estamos livres do pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas nós precisamos de uma verdadeira conversão, de uma verdadeira entrega. Entregar as nossas vidas a Deus, mudar a nossa atitude, deixar de lado o culto hipócrita, limpar as nossas mãos, e Ele pode nos tornar alvos como a neve. Porque são aqueles que são santificados que estarão na presença de Deus. Amém? E estarão na presença de Deus eternamente. Você quer estar na presença de Deus eternamente? Amém? Então nós precisamos ouvir esse aviso, esse alerta de Isaías. Abra lá em Apocalipse capítulo 7, aqueles que estarão diante de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força, sejam ao nosso Deus para todo sempre, amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe.
Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Esse é o plano de Deus para a igreja. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Ele faz hoje um convite gracioso a você: venha, reflita sobre a sua vida. Porque ainda que os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eu posso tornar você hoje branco como a neve. Eu posso te dar vestiduras brancas. Eu posso transformar a sua vida. E você vai provar o melhor. Você vai provar o melhor dessa terra. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos.